Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossos convidados de hoje é o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Eduardo Norberto Ferreira. Eduardo, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Mesmo, Luciano. Eu agradeço muito o convite, principalmente devido à amizade nossa. Exatamente. E a minha grande amizade que eu tinha com seu pai, o seu Viterbo. E o carinho que ele tinha com você também, né? Ô, Eduardo, vamos comentar um pouquinho com os nossos telespectadores, né? Você é cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista, né? E você me contou um número agora há pouco aqui, né? Antes de começarmos o programa, né? Um número que acho que é importante divulgar. Quando eu recebi o convite para participar do seu programa, eu tive a curiosidade de contar quantas endoscopias, quantos exames de endoscopia, quantos exames de colonoscopia eu realizei nesse período da minha vida, de 1981 até a data de hoje. E foram mais de 40 mil exames Não de são endoscopia. 40 exames, nem 4 mil, são 40 mil, né, 40 mil exames de endoscopia e mais de 12 mil exames de colonoscopia. E graças a Deus, Luciano, sem nenhuma intercorrência. Eduardo, antes da gente comentar alguma coisa sobre endoscopia, enfim, da tua área, eu gostaria que você comentasse também, você foi vereador, né, por alguns anos aí. Aqui tem a história, Eduardo Norberto, vereador, que foi até o ano de 1996, quando eu fui vereador por dois mandatos, fui presidente da Câmara, e hoje nós estamos aqui como Eduardo Norberto, médico, para falar sobre doenças do aparelho digestivo. Então, falando em doenças do aparelho digestivo, vamos explicar então para os nossos telespectadores uma coisa que é muito comum, talvez pouca gente saiba, o que é gastrite. A gastrite é uma inflamação, Luciano, da mucosa do estômago. Agora, esse termo gastrite é um termo muito amplo. Existe, por exemplo, a gastrite do paciente, existe a gastrite do endoscopista e existe a gastrite do patologista. Vamos explicar para os nossos telespectadores como é que é isso? A gastrite do paciente. Muitas vezes o paciente reclama de uma queimação, de uma pirose retroesternal, uma queimação que sobe até a garganta e fala que é uma gastrite. Na realidade não é. É um refluxo gastroesofágico, causado por uma esofagite, por uma hérnia. A outra é a gastrite do endoscopista, que ele vê alterações em termos do relevo mucoso do estômago e fala que é uma gastrite. Talvez vê a mais, né? E vê a mais. Já o patologista, sim, esse sim, não tem que como deveria dar o diagnóstico de gastrite. Mas pelas alterações da mucosa, do relevo gástrico, nós podemos saber se a pessoa tem uma gastrite erosiva, se tem uma gastrite mais leve, uma gastrite mais acentuada, se é uma gastrite produzida por anti-inflamatórios, como é o caso de aspirina em excesso. Inclusive, existe a gastrite por parte emocional, por tensão? Existe. A gastrite, a pessoa que vive uma vida com estresse, há um aumento da liberação de ácidos e propicia o desenvolvimento de gastrite e mesmo surgimento de úlceras. E falando em úlcera, a gastrite pode levar a uma úlcera? A úlcera, para a pessoa que não é do setor médico entender, ela aparece na endoscopia digestiva como se fosse uma afta. Essa afta que a pessoa tem comumente na boca. E uma gastrite ela pode estar associada com a bactéria, que foi descoberta de uns anos para cá. Quando essa gastrite não é corretamente tratada, pode desenvolver um foco mais específico, que seria uma úlcera. Tá. E vamos conversar um pouquinho mais. Hoje nós vamos bombardear você aqui de pergunta, né? Mas para a gente mais esclarecer nossos telespectadores, né? Uma hérnia de hiato, o que vem a ser, Eduardo? A hérnia de hiato é uma fraqueza que ocorre entre o esôfago até comunicar com o estômago. Ele atravessa o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen. No músculo diafragma existem uns pilares. Quando há uma fraqueza desses pilares, o estômago sobe para o tórax. E dessa maneira propicia o refluxo ácido que chega até alcançar vias aéreas. A pessoa com um refluxo gastroesofágico muito acentuado pode vir a ter até bronquite, asma e vários problemas respiratórios. Quer dizer que não é só aquela parte gástrica, né? Não é só a parte gástrica. gástrica. Pode vir a complicar outras... Inclusive, eu recebo muitos pacientes
que com dor precordial, que faz um eletrocardiograma normal e vai fazer um exame endoscópico, ele tem uma hérnia hiatal com refluxo, com esofagite nos seus vários graus aí. Você comentou agora há pouco, né, da bactéria. Seria, por um acaso, Helicobacter pylori? Muito bem, Luciano. O Helicobacter pylori foi um grande achado e foi descoberto por 2 pesquisadores australianos, inclusive ganharam o prêmio Nobel da medicina. Descobriram que a bactéria, essa que você falou, Helicobacter pylori, ela vai colonizar principalmente uma parte do estômago, chamado antro gástrico. E, em segundo lugar, uma outra parte do estômago, que é chamada de cárdia. O estômago é dividido em partes anatômicas que, para um médico comunicar com o outro, e mesmo no laudo médico, especificar onde há um maior comprometimento de uma gastrite e mesmo para o tratamento. No caso das endoscopias, em todos os exames endoscópicos, são realizados biópsias. E essa biópsia é realizada preferencialmente no antro, que é o local onde há uma maior colonização da bactéria Helicobacter pylori. Eu gostaria que você comentasse também com os nossos telespectadores, né, o que é endoscopia, como que é feito. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o Dr. Eduardo Norberto Ferreira, médico cirurgião do aparelho digestivo. Eduardo, agora antes do comercial, eu perguntei para você, né, a respeito de endoscopia. Como que é feita a endoscopia? O que é? Para que serve a endoscopia? O endoscópio é um aparelho flexível que é introduzido pela boca e é onde a gente analisa esôfago, estômago e duodeno, patologias, doenças. O paciente precisa estar internado para isso, Eduardo? Não há necessidade de estar internado. O paciente precisa estar em jejum de, no mínimo, 6 horas para que a gente possa visualizar a mucosa gástrica, para que a gente possa realizar o teste da pesquisa do Helicobacter pylori, que nós falamos há pouco. Você está falando de estômago? Podia explicar, né, para os nossos telespectadores a respeito do balão de emagrecimento? Como que é, para que serve também, Eduardo? O balão de emagrecimento, ele foi muito usado, inclusive, na Europa, uns anos atrás. É um balão e que, por meio da endoscopia, é colocado no estômago. Ele vai dar enchido com soro fisiológico e azul de metileno. Esse azul de metileno, caso o balão venha a perfurar alguma coisa, o primeiro sintoma, o primeiro problema que ocorrerá, o primeiro sinal que indicará que houve um rompimento do balão será a urina ficar azul, devido ao azul de metileno. Então esse balão ele preenche certa parte do estômago, né? Dando a sensação de estômago cheio, digamos assim. Exatamente. É um balão muito utilizado, tem as suas indicações, logicamente, tem o índice de massa corpórea ideal para se colocar o balão e geralmente ele fica em torno de 4 meses a 6 meses, a pessoa perde um grande... Porque a pessoa não consegue comer, então diminui muito, né? Exatamente. A pessoa tem uma sensação de estar com o estômago cheio. Então, a pessoa emagrece, deixa de ingerir alimentos e vem emagrecer. Eduardo, colonoscopia. O que é a colonoscopia? A colonoscopia seria uma endoscopia do intestino grosso. Para se realizar um exame colonoscópico, é necessário que se faça um preparo de 48 horas antes, para que o intestino da pessoa esteja totalmente limpo e que nós possamos ver as várias patologias que ocorrem no intestino grosso. Seco, colo transverso, e sigmoide e mesmo reto. É diferente aqui no caso do exame proctológico. O exame proctológico, o que seria uma retossigmoidoscopia, seria um exame onde a investigação seria mais orificial. É ver se o indivíduo tem uma hemorroida, ver se o indivíduo tem uma fístula, uma fissura, seria uma hemorroida mais interna. Assim, no introito anal, digamos, logo no começo. Seria até o mais especificamente... E a coluna um pouquinho mais adiante. Bem adiante. A retossigmoidoscopia, nós introduzimos um aparelho flexível até o ângulo reto-sigmoide. Seria em torno de 20 centímetros, mais ou menos. Já a colonoscopia, utilizamos um aparelho mais longo, mais específico para esse determinado exame.
de maneira que nós possamos alcançar o seco, válvula ileocecal e parte terminal do ilho. Ou seja, tudo isso é intestino, né? Para os nossos telespectadores entenderem. Que eu estou falando, isso é partes do intestino. E isso tudo serve para diagnóstico, né? Talvez de pólipo, algum tumor, alguma coisa. Exatamente. Na parte intestinal. Só resumindo, se você me permitir, então nós falamos endoscopia alta. O que seria? Nós vamos investigar esôfago, estômago e duodeno. Colonoscopia, nós vamos investigar o intestino grosso inteiro, inclusive a parte final do intestino delgado, que é chamado de ilho. Muito bem. Aí ficou uma parte do trato do aparelho digestivo sem investigar, que seria o intestino delgado, jejum e ilho. Como que nós vamos investigar? É através da cápsula endoscópica. O que é a cápsula endoscópica? A cápsula endoscópica, ela é uma cápsula que a pessoa ingere e fica durante 8 horas com o paciente. E a pessoa anda com, tipo, um cinturão com um aparelhinho do lado, onde vários transdutores são fixados nos vários pontos do abdômen. Depois de 8 horas, este aparelho é retirado e vai formar um filme. É colocado no computador e esse filme, a cápsula, as mais antigas, tiram 2 fotos por segundo. As cápsulas endoscópicas mais modernas tiram 4 fotos por segundo. Então forma um verdadeiro filme. Nós podemos ver se o indivíduo tem uma doença de Crohn e um tumor de intestino delgado, que antes a gente não conseguia ter acesso, hoje nós conseguimos ter acesso através da cápsula endoscópica. Ou seja, quem vai submeter um exame desse pode ir tranquilo que não há problema nenhum com a desinfecção da aparelhagem, né, Eduardo? Eduardo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Eduardo. Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre hérnia de hiato. Então, eu acredito que a hérnia de hiato, a cirurgia pode ser feita por via laparoscópica e por via endoscópica. Está correto? Como é que é isso? A cirurgia laparoscópica facilitou em muito o tratamento cirúrgico da hérnia hiatal. Já a cirurgia para correção da hérnia hiatal por endoscopia ainda encontra-se em estudo. Existem várias técnicas que estão surgindo para se corrigir a hérnia hiatal via endoscopia, mas permanece em estudo ainda. Eduardo, nós sabemos que com a evolução dos aparelhos, né, lógico, comparado a uns anos atrás, hoje são muito mais modernos, né? Inclusive, todos os exames eles podem ser gravados, não é isso? Ou em DVD, ou antes era em fita, né, de vídeo. Ainda é gravado. Nós temos na clínica, nós gravamos imagens, mas quando o médico que solicita o exame pede, nós temos como gravar totalmente o exame em DVD, através de um sistema de captura de imagem. Como não é feito anestesia, né, é feita uma sedação nesse paciente que vai ser realizado o exame, ele necessita de algum acompanhante junto, né? E tem que fazer algum repouso no pós-exame, Eduardo? Todo paciente, inclusive isso é lei regulamentada pela Anvisa, o paciente vai tomar um benzodiazepínico, um hipnótico. Ele necessita de um acompanhante. Todo paciente, quando vai realizar o exame de endoscopia ou colonoscopia, ele assina um termo de responsabilidade. E eu solicito para que todos levem um acompanhante. Porque a pessoa toma a medicação e depois nem sabe o que está acontecendo, sai para a rua. Então é necessário um acompanhante. Eduardo, eu como ginecologista e obstetra não podia deixar de perguntar. Esses exames na mulher grávida, dependendo se houver indicação, pode ser realizados? A endoscopia digestiva alta pode ser realizada, tomando-se cuidado com a sedação da paciente, com a medicação que vai ser administrada. Já o exame de colonoscopia, que é a investigação do intestino grosso, é totalmente contraindicado na paciente grávida. Então, logicamente, avaliando os riscos e benefícios, sem dúvida alguma. E, por exemplo, você falou da endoscopia. Tem algum mês de gestação que já é permitido ou desde o primeiro mês é permitido? No final da gravidez, digamos no último trimestre da gravidez, a medicação deve ser
outro tipo de sedação para não interferir na gestação, no comportamento. Eduardo, sempre tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores. Você pode responder para a gente? Vamos chamar a nossa repórter, então, Érica Azevedo, primeira pergunta. Doutor Eduardo Norberto, eu gostaria de saber sobre o refluxo. Meu marido fez uma cirurgia de estômago e continua tendo muito refluxo. Existe um tratamento adequado? Bom, uma pergunta da Maria Célia. Maria Célia, se foi feita uma cirurgia, tem que ver que tipo de cirurgia foi feito. Porque geralmente as cirurgias para a correção da hérnia hiatal é feita o que nós médicos chamamos de fundoplicatura. A mais comum delas é a cirurgia Nissen. Tem que ser feita uma endoscopia e ver como está essa cirurgia, em que às vezes pode ter ocorrido algum problema. Então é necessário uma endoscopia para ver o estado da cirurgia. Pelo menos ter uma visão geral, né, do que foi feito, né, e como está o paciente. Próxima pergunta. Até que ponto uma úlcera mal curada ela pode virar um câncer? Pergunta da dona Antonieta é muito interessante. Todas as úlceras, por mais benignas que sejam, devem ser biopsiadas. Biopsiadas e encaminhadas para anátomo patológico. Mesmo a cicatriz da lesão ulcerada deve ser biopsiada. De maneira que, dessa maneira, seria o modo de prevenir o câncer gástrico, por assim dizer. Quer dizer, fazendo uma biópsia bem no começo, então você evita muita coisa, né, Eduardo? Sem dúvida. E no exame endoscópico você pode ver pequenas depressões que você faz uma biópsia para enviar para anátomo patológico, quando veio no anátomo patológico um adenocarcinoma. Esse paciente está totalmente indicado a fazer uma gastrectomia, que ele vai ficar curado pro resto da vida. Próxima pergunta. Uma gastrite mal curada, ela pode virar úlcera? Acho que nós já respondemos isso da gastrite. É o medo de todo mundo, né, Eduardo? A gastrite tem que ser vista com muita atenção, tem que ver o tipo de gastrite, se é uma gastrite erosiva, uma gastrite atrófica, que geralmente está relacionada com a bactéria, Helicobacter pylori. Então, eu acho que todo sintoma de dor a nível de estômago deve ser investigado por um especialista. Próxima pergunta. Em que caso a endoscopia deve ser realizada? Essa pergunta do Fernando é importantíssima. A endoscopia deve ser realizada primeiramente quando indicado pelo seu médico. Sempre com indicação. Sempre com indicação médica, porque chegam muitos pacientes para consultar que tiveram um primeiro sintoma de uma dor abdominal que não há necessidade de se fazer endoscopia. Então, essa pergunta foi muito bem feita e o exame endoscópico deve ser realizado somente quando indicado pelo seu médico. Próxima pergunta. A gordura no fígado pode ser sinal do quê? A Cibele, ela fugiu um pouquinho ela passou para fígado. A gordura no fígado é chamado de esteatose hepática. A esteatose, o diagnóstico de certeza dela não é tanto pelo ultrassom. O diagnóstico ideal seria uma biópsia hepática via laparoscópica. Próxima pergunta. A minha dúvida é quanto ao refluxo. Eu tenho uma filha que já apresentou esse tipo de problema e eu tenho uma filha mais nova que ainda não mostrou nenhum sintoma. Eu gostaria de saber se é possível que ela apresente esses sintomas nos próximos anos. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço, Érica. Até a semana que vem, se Deus quiser. Não obrigatoriamente porque uma pessoa da família tem um refluxo gastroesofágico ou tem uma hérnia, a outra da família terá também o refluxo. Isto sim é válido nos casos de tumor de intestino grosso. Quando existe alguém da família que tem um pólipo, dependendo do tipo de pólipo, ou mesmo um tumor no intestino grosso, os outros familiares devem ser investigados, fazendo o exame colonoscópico.
Doutor Eduardo, infelizmente chegamos ao final do programa. Quero agradecer a tua presença, né? Tenho certeza que todos que nos assistiram, que estão nos assistindo, aproveitaram bastante, né? Uma verdadeira aula que você deu. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer o Luciano Incrosso, meu amigo, pelo programa de grande audiência que você tem, pelo programa belíssimo e a TV Pós e principalmente a sua equipe. Aqui, se me permite dizer, o Alessandro e todos os outros. O pessoal dos bastidores aqui. O pessoal dos bastidores, né? Que ficam no trabalho duro. Mas a sua equipe está de parabéns, Luciano. Seu programa, principalmente. Muito obrigado, Eduardo. Chegamos ao final, então, de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.